Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós estamos, fazendo o estudo sequencial, paz, irmão. Nós estamos fazendo o estudo sequencial dos livros da Bíblia, ok? Então, nós chegamos o quê? Em Juízes. Então, na semana retrasada, eu comecei Juízes, e hoje eu vou continuar em Juízes, e semana que vem nós vamos para o próximo livro. Amém? Tudo certo? Então tá. Juízes, capítulo 6. Quem lembra aí quem que eram os juízes? Quem pode me ajudar aí? Eu mandei o estudo... Débora, isso aí. Quem mais? Jefté, Sansão. Sansão foi juiz. Mais alguém? É engraçado, irmãos. Quem teve na igreja no culto de pérolas, mulheres enraizadas? A pastora Rosana pregou Juízes. Depois, na quarta-feira, o pastor Ricardo pregou Juízes. Então, quando o céu quer transmitir alguma coisa, e a gente vem no estudo sequencial, e aí, quando as outras... O pastor Ricardo nunca não veio aqui na escola, não sabe qual livro que a gente está, a pastora Rosana não sabe qual livro que a gente está estudando, E aí a gente vê isso de uma maneira muito clara, quando Deus quer confirmar algo, Ele quer confirmar algo, uma testificação. Quem estava no domingo retrasado, eu parei a aula para a gente entrar em oração, Foi uma coisa assim, foi sobrenatural, extraordinário, porque a gente tem pouco tempo para ministrar, a gente vai parar a aula, E aí quando a gente foi para o domingo, para a ceia, teve um período de oração, de uma certa batalha, porque nós estamos mexendo com libertadores, Quando a gente fala de libertadores, a gente está falando de libertação, querendo ou não. E aí quando a gente começa a estudar o livro de Juízes, eu só quero recapitular, O momento, só recapitulando, o momento que Israel entra na terra prometida, reparte a terra não tinha um rei ainda, Israel ainda não tinha rei. E quem que eram os líderes de Israel? Eram os líderes das tribos, então eram os líderes tribais, As 12 tribos de Israel, cada um tinha o quê? Seus líderes, e levantavam o quê? Seus juízes. E assim era o governo de Israel. Então tinha juízes que eram militares, tinha juízes que eram juízes no âmbito sacerdotal, E aí o povo se organizava dessa maneira. Tem um juiz que eu queria ponderar. Por quê? A palavra de Deus no livro de Juízes é muito clara, é muito engraçado como fala. Fala assim: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Israel fez o que não era bom aos olhos do Senhor. Então, todas as vezes que Israel fazia o que não era bom aos olhos do Senhor, o povo caía nas mãos do inimigo, e Deus tinha que levantar o quê? Um libertador. Então parece até meio repetitivo, Quando a gente vê Débora, quando a gente vê Sansão, quando a gente vê Gideão, quando a gente vê Eude, Jefté, sempre aconteceu dessa maneira. O povo se afastava de Deus, o povo adorava outros deuses, o povo desobedecia a Deus, e aí o povo caía na desgraça, caía na escravidão, caía na opressão dos inimigos, e Deus sempre, nesse período de juízo, tinha que levantar alguém para livrar Israel da sua mão. Então, a história mais detalhada que tem, uma das histórias mais detalhadas que tem no livro de Juízes, é a história de Jefté, a história de Gideão, a história de Sansão, que eles contam com mais detalhes. Mas eu queria trazer um representante para o livro de Juízes, que para mim é muito importante, porque eu consigo trazer várias aplicações para a nossa vida, amém? Eu consigo trazer
várias aplicações para o nosso dia a dia, que é um juiz da terra de Israel chamado Gideão. Ele não era juiz, né? Ele foi levantado como libertador, ok? No livro de Juízes, para livrar Israel da mão dos medianitas. Amém, irmãos? Talvez você vai falar assim, tá chovendo no molhado, já estou cansado de ouvir Gideão, estou cansado de ouvir Gideão. Mas existem pontos ali que vai refletir o passado e refletir o futuro. Amém, irmãos? Então a gente vai ver aí, amarra aí o estudioso aí que está aí dentro de você, e aí vamos enxergar Gideão agora com novos olhos. Abra comigo sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Alguém lê aí o versículo 1 e vamos seguindo aí. Porém, os filhos de Israel fizeram que parecia mal para o Senhor. O Senhor deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Amém, irmãos? Vamos lá. 7 anos na mão dos medianitas. O que era 7 anos na mão dos medianitas? Eu plantava, os medianitas iam lá e destruíam. Eu prosperava, os medianitas iam lá e acabavam. Próximo. Beleza. O povo de Israel estava sendo oprimido pelo povo medianita. O que o povo começou a fazer? Cavar covas, entrar em cavernas, né? Se esconder da mão do povo medianita. Vamos lá. Sempre que semeava, subiam contra eles os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Isso, próximo. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Irmãos, isso é tão cruel isso, porque uma coisa é alguém roubar o seu bem, roubar o seu trabalho, mas não, eles destruíam, né? Destruíam aquilo que eles fizeram. Isso é cruel demais. É como isso que você está fazendo, que você está esforçando, para mim não tem valor, eu vou acabar com isso. Muito triste. Próximo. Versículo 5. 5. Assim, beleza. Olha só, então depois de 7 anos, estava beirando ali os 7 anos, o povo de Israel começou a se lembrar do Senhor. Né? Nossa. Depois de 7 anos para aprender, né? Então no 8º ano, o povo começou a acordar. Vou clamar ao Senhor. Por que isso está acontecendo? E o povo começou o quê? A clamar ao Senhor. Olha só. Versículo 8. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos oprimiam, e o expeli diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra é que habitais, mas não... Isso. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofre, que pertencia a Joás, o abzerrita, e Gideão, seu filho, estava o quê? Malhando trigo no lagar. Então, irmãos, aqui começa uma história muito famosa, né? Por quê? Já tinha muito tempo que Israel não fazia vinho. O que é vinho? Na Bíblia, espiritualmente falando, é o quê? Alegria, celebração, né?
E agora ele está moendo trigo na onde? No lagar. O trigo, irmãos, quando a gente vai malhar o trigo ele é malhado num lugar descampado, na eira, porque ele joga o trigo para cima, o vento sopra a folhagem, a palha, e o que cai no pano é só o trigo. Ok, irmãos? Então tem que ser num lugar descampado, tem que ser num lugar aberto. Mas os midianitas estavam o quê? Destruindo tudo que Israel fazia. Então ele começou a malhar o trigo na onde? No lagar, no lugar fechado, onde pisa as uvas. Pensa na poeira. Pensa na confusão. Ele ia jogar para o alto e ia cair palha e trigo, mesma coisa. Olha que sofrimento. Então o trabalho de Gideão era triplicado para ele conseguir um pouco de trigo para o seu mantimento. Ok, irmãos? Gideão, ele era de uma família bacana, de uma família rica. Gideão tinha servos, mas ele estava pondo a mão o quê? Na massa, estava trabalhando. E quando o anjo do Senhor aparece, ele vê o homem de Deus o quê? Trabalhando, amém, irmãos? Amém? Então, uma das coisas que o Senhor faz com Gideão, vê em Gideão, é o trabalho, é o cara que não desiste, não desiste em meio à apostasia, em meio aos problemas, em meio às lutas, ele sempre está encontrando o quê? Um meio para trazer o quê? O sustento para a sua família. Então, quando Gideão, ele tem essa atitude de moer o trigo no lagar, o Senhor se agradou dele. O Senhor, você foi, poxa, esse camarada aí, ele não parou no tempo diante da desgraça que estava sobre Israel. Ele está tentando fazer algo, ele está tentando sustentar a família dele. E quando o anjo do Senhor aparece para ele começou a ficar triste, ele falou, Senhor, quem sou eu diante do Senhor? Eu sou o menor da tribo do meu pai. E ele começou a indagar a Deus. Ele começou, mas o que eu ouvi falar, porque Gideão é de outra geração, o que eu ouvi falar dos nossos pais é que eles nos trouxeram do Egito e o Senhor tinha feito grandes maravilhas, e agora aconteceu isso com a gente. Então o Senhor, ele começa a levantar Gideão de uma maneira muito poderosa. Irmãos, e aí uma coisa interessante, eu não vou ficar lendo versículo por versículo, eu não vou ter tempo, porque eu não tenho nem 50 minutos mais. Mas olha só, o que Gideão faz? Vocês podem acompanhar aí, vai ser entre o versículo 6 até o 8. Até o 8, do capítulo 6 até... Isso, do capítulo 6 até o capítulo 8 vai contar a história de Gideão. Vai ser 2 capítulos da Bíblia, bem, irmãos? É rapidinho. Eu vou contando aqui, mas está entre o capítulo 6 e o capítulo 8, amém, irmãos? Tudo que eu falar aqui, vocês podem conferir. Mas tem uma coisa interessante. O anjo do Senhor aparece para Gideão em forma quê? De homem, em forma humana. E ele fala, varão valoroso, o Senhor é contigo e tal. E ele vai e fala assim, olha, fica aí que eu vou fazer para você o quê? Uma refeição. Irmãos, quem leu nos versículos anteriores, Israel estava o quê? Em escassez, ok? E aí agora Gideão, ele vai e oferece para o anjo o quê? Uma refeição. Então ele mata um novilho, ou um cabrito, algumas traduções falam novilho, outro cabrito. Ele mata um animal, ele assa bolo, ele faz um caldo, ele faz toda uma refeição, Edilson, para o anjo. E o anjo fala, olha, pode derramar o caldo em cima assim. E o anjo vai o quê? Com a ponta do cajado, põe fogo no céu. O plano do Senhor aí é Jesus? Está com ele na cozinha. Pode ser por causa de uma coisa, que ele se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Aí... Só um parênteses. Vai lá. Existe essa compreensão de que no Antigo Testamento, todas as vezes
E a palavra, a expressão anjo do Senhor aparece no livro maiúsculo, é o próprio Jesus, ou o próprio Deus, né? Por exemplo, para Sansão, que é outro juiz, né? Tem no início da história de Sansão, a história conta, a Bíblia fala, né, que apareceu o anjo do Senhor, dos pais de Sansão, né? Aí o pai de Sansão pergunta para o anjo, quer que ele fique com eles para honrá-lo, e aí pergunta, mas qual que é o seu nome, né? Quem é você? Aí o anjo fala, para que você quer saber quem sou eu se meu nome é maravilhoso? Então, Pronto. ali fica muito claro, né? Quem apareceu para Manoá, né? O pai de Sansão. E aí, voltando à refeição, o anjo do Senhor, o quê? Ele queima aquela refeição com a ponta do cajado e desaparece. Na frente dele, ele falou, verdadeiramente era o anjo do Senhor que estava aqui comigo. Então, Gideão, ele começa a sua saga para libertar Israel com a confirmação de Deus. E Deus manda ele reunir o povo, né? Deus manda ele reunir o povo para lutar contra os midianitas. E aí ele pede mais uma prova com Deus. Quem lembra? Quem pode falar? Tirando os professores, né? Quem vai falar? Isso aí, ó. Ele pegou um velo de lã, outras traduções falam que é esponja, né? E ele falou, ó, se é o Senhor mesmo que está me mandando ir, eu vou colocar esse velo de lã aqui na eira, e amanhã a eira vai estar seca, e o velo de lã vai estar o quê? Molhado. E aí aconteceu, no outro dia de manhã ele chega, a eira seca e o velo de lã molhado. Ele falou, não, mas se é o Senhor mesmo, aí pra você ver, se é o Senhor, me dá outro sinal. Eu quero a eira molhada e o velo de lã seco. Beleza. Aí aqui eu já começo as aplicações. O anjo apareceu para o camarada, o anjo recebeu a oferta do camarada. Ele queria mais confirmação ainda, irmãos. Ele queria mais confirmação ainda. Só que eu quero deixar claro para os irmãos, nós estamos no período da graça, amém? O Espírito Santo já foi derramado. Deus te deu um comando, faz rápido, porque Ele é conosco, Ele habita entre nós, e Ele habita em nós. Amém, irmãos? Por quê? Eu costumo brincar com essa fase, Adriano, porque as provas que Gideão pediu para Deus, parece que Deus pediu para ele também. Parece que Deus pediu essas provas para ele também. Por quê? Deus cumpriu todas as provas que Gideão deu. E agora ele chama o povo para reunir. E aí vem quantos? Quantos soldados que veio para guerrear? 32 mil. Irmãos, está entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Juízes, tá? Tudo que eu estou falando aqui está entre o capítulo 6 e o capítulo 8 de Juízes. E eu mandei o estudo, que é só um guia do livro, é só um guia. Eu mandei no grupo aí hoje cedo de novo. Amém? Agora, Gideão, Deus manda lá os 32 mil soldados. Deus falou assim, olha, são muitos homens com você. E vocês vão achar que foi vocês que ganhou a guerra. Mas vai ser eu que vou ganhar a guerra para vocês. É uma coisa interessante, porque ele fala assim, olha, solta a seguinte frase, quem for covarde e medroso, pode ir embora. Pode ir embora. Quantos que foram? 22 mil já, ó. Peneiraram. Sobrou quanto? 10 mil. E aí Deus faz outra prova. Agora vamos provar eles agora. Vamos na beirada do rio. Aqui quer ajoelhar. Tolar a cara lá embaixo, beber água. Você põe de um lado. Aqui é que trouxer a água até a boca. Você separa do outro. Quantos que sobraram? 300. Aí agora já é a prova de Deus com o Gideão. Você queria prova? Agora também eu quero prova. Vai contra os midianitas com esses 300. Irmãos,
Eu quero dizer uma coisa, nós somos crentes, não somos? Se nós somos crentes, nós temos que exercitar a nossa fé, amém? Se nós confiamos em Deus, nós temos que confiar em Deus. Aí agora, eu vejo pessoas que já têm o chamado, que Deus já passou um comando para eles e estão ali parados pedindo prova. Parados pedindo prova. Parados pedindo prova, irmãos. A maior prova já foi Cristo morrendo no Calvário por nós, amém? A maior prova é o Espírito Santo descer sobre nós, amém? Eu não preciso de mais prova de nada disso não, ué. Se Deus é comigo, se Deus é por nós. E esse texto é do Novo Testamento. Que diremos, pois, sobre essas coisas? O apóstolo falava isso. Que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse mesmo texto, essa mesma referência, eu trago para Gideão e trago para nós nos dias atuais. Né? E que nós não devemos o quê? Parar no medo. Né? O medo não pode nos paralisar. O medo não pode nos paralisar diante das intempéries dessa terra. Amém? Diante das lutas dessa terra, nós não devemos parar, porque a palavra de Deus fala que as portas do inferno o quê? Não prevalecerão contra a igreja. Quer dizer o quê? Que a igreja vai avançar. Vai avançar, amém, irmãos? Só tem um caminho para a igreja. Avançar. É esse o Deus que nós servimos. Eu acho interessante que quando Gideão, alguns versículos antes, ele vai para essa empreitada, uma das primeiras coisas que o anjo do Senhor pede para Gideão, que é importantíssimo para nós nos dias atuais, ele fala assim, olha, antes de você atuar, você vai ter que derrubar o poste ídolo de Baal, amém, irmãos? Porque Israel estava vivendo um sincretismo religioso. Israel se titulava como um povo judeu, um povo que adorava o único Deus, mas com essa mistura dos povos, na aula anterior eu tinha falado isso, né? Israel não conquistou a terra totalmente, né? Era para Israel não se misturar com as outras nações e tocar fora os povos que estavam na terra prometida. Israel o quê? Abre concessões, e muitas das vezes os filhos de Israel se misturaram com os filhos dos amonitas, dos filhos dos amalequitas, né? E aí começou essa mistura. Então o povo começou a adorar a Deus e adorar a Balaim. O povo começou a adorar a Deus, começou a adorar Astarote. O povo começou a adorar a Deus e adorar Baal. E aí o povo começou a levantar o quê? Postes ídolos para Baal. Postes ídolos para Baal era o quê? Abominação. Por que o que está falando nos 10 mandamentos? Adorará somente ao Senhor, seu Deus, e somente a Ele o quê? Prestarás culto. Então, a partir do momento que nós adoramos outro Deus, nós estamos cometendo um pecado grave. Um pecado de abominação. Um pecado de abominação. Quando nós adoramos outros deuses, nós cometemos o pecado de abominação. E era isso que ofendia Deus. Ofendia. Olha, eu criei esse povo, eu tirei esse povo do Egito, eu coloquei esse povo na terra que mana leite e mel, e esse povo está adorando Baal. Quem é Baal, meu Deus do céu? Quem é Balaíns? Quem é Astarote? Então ele falou, olha, para eu atuar no meio desse povo, vocês vão ter que derrubar o poste ídolo. Foi algo interessante, que quando ele derruba o poste ídolo, os homens de Israel, o quê? Vai querer ir contra Gideão. E Joás fala, olha, se Baal é Deus mesmo, Baal vai acabar com ele. Vocês não precisam acabar com ele, não. Eu vou mandar aqui para vocês aqui agora no grupo uma estátua de Baal para vocês verem como é que era o negócio. Irmãos, mandei aí para vocês verem no grupo aí a estátua de Baal para vocês verem o que era o poste ídolo ali, o que Israel estava adorando. E a Bíblia fala que Israel não poderia o quê? Adorar o quê? Imagem de escultura. Israel não poderia adorar imagem
de escultura. Aí agora, quando ele derruba esse poste ídolo, Gideão ele tem a legalidade, Alexandre. Ele tem a legalidade para atuar no nome do Senhor. Porque até então a sua casa estava adorando o quê? Outros deuses. E aí agora vem com outra aplicação para os nossos dias atuais. Ok? Todas as vezes que eu vejo a igreja evangélica que está derramando sal na porta, o que é isso? Sincretismo religioso. Que lugar que joga sal grosso nas coisas? Espiritismo. Umbanda, não sei. Mistura. Sincretismo religioso. Toda vez que a gente vê um crente com um patuá, alguma coisa, o que é isso? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com a graça. Correntinha, patuá. Não tem nada a ver com isso. Nós não temos nada a ver com isso. Talite. Talite é uma coisa da religião judaica. É bonito. Eu tenho talite numa questão histórica, numa questão de estudo. Mas tem gente que acha que se vestir que é talite, vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Arca da Aliança. Sincretismo, o quê? Misturando religião judaica com cristianismo. Ok? Porque o judeu ortodoxo, na cabeça dele, só um minuto, na cabeça dele, Jesus não é Messias, Jesus não é rei. Eu vejo muita gente que tem as coisas com óleo também. É um dito que até agora ele vai passar isso para não ter uma forma mais exagerada. Olha, o apóstolo Paulo, ele traz um entendimento para ungir os enfermos. Ok? Os enfermos. Os enfermos. As pessoas. Ok? Esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Ok? Que o apóstolo Paulo traz. Trazeis os enfermos, né? E os presbíteros o quê? Para ungir. Quando tiver o quê? Doente. Mas Jesus usava muito, eu creio, permitiu água e óleo, né? Ele falou do óleo de Sim. Então, mas tem sido como a minha mãe, uma igreja muito rigorosa, cheia de costumes, né? Até que as filhas também conseguiram permanecer, porque a gente sabe que é costume de homens, mas através do óleo ungido e de água ungida, a gente recebeu tudo milagre, tanto milagre. Sim. E a fé. Aí é a fé. É a fé em Jesus. E até hoje eu uso muito para mim. Sim. Assim, crendo que através daquele óleo ungido, Deus vai fazer e já aconteceu. Sim. Eu acredito até no ditado, hoje é um ditado. Quando Deus, Jesus até água férrea, se você ficar remédio nenhum, e apresentou nada, Senhor, que já tudo, eu sei, tomar, eu creio. Sim. Fé, através de o nome é Jesus. Sim, sim, sim. A Bíblia fala assim que tudo que apresentar a Deus será consagrado. Aham, sim. Pois não. Pastor, a gente pode ver que a fé, a gente colocando a fé em algo, pode dar resultado. E a gente também vê nas outras religiões, igual o pessoal fazendo procissões, indo de joelhos até, né, andando os quilômetros aí de joelhos. Então essa fé geralmente dá resultado. Não é num algo específico no óleo, né? Mas a fé não, gera... Em momento nenhum eu questionei a fé, irmãos. Em momento nenhum eu questionei a fé. Eu estou falando do sincretismo religioso, beleza? Não vamos tirar o foco, não. Por quê? Eu estou falando da igreja evangélica misturar. Sincretismo religioso é mistura de religiões, amém, irmãos? É quando eu misturo alguma coisa lá do catolicismo, alguma coisa do judaísmo, alguma coisa da Umbanda e tal, trago tudo para dentro da igreja. E está acontecendo isso muito. Ok? Ok? Então nós temos uma identidade, ok? A igreja de Cristo tem uma identidade. Beleza? Tudo isso que eles comentaram, beleza. Só não podemos fazer disso uma doutrina, são coisas pessoais. Sim. A pessoa fala, vou pegar o óleo e vou ungir a televisão. Cara, não tem nada a ver, não tem problema. Só que você não pode querer pegar isso aí e fazer disso aí uma doutrina. E pior, eu pegar esse óleo e fazer um amuleto com ele.
Ficar com ele aqui, ó. Não, peraí. Cristo é acima de todas essas coisas, amém, irmãos? Muito, Cristo é acima dessas coisas. Então, assim, a fé, eu não estou questionando a fé de ninguém. Eu só estou questionando a gente misturar as coisas. Ficou claro? Israel vivia isso, e era o período que Israel mais empobreceu. Foi um dos piores, ou o pior período da história de Israel, foi o período de Juízes. Foi o período de Juízes. Por quê? Porque foi abrindo concessões, irmãos. Ah, isso aqui tem nada a ver, não. Ah, isso aqui tem nada a ver, não. Ah, isso aqui tem nada a ver, não. E aí, com pouco estava nas garras do inimigo. Estava nas garras do inimigo totalmente. Então, quando Gideão ele vai atuar para libertar Israel, Deus manda ele o quê? Acabar com isso tudo. Acabou. Vai lá. Só um barulho. Fica à vontade. Por exemplo, o livro de Atos fala que a sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo. Aí o lenço e o avental de Paulo curava, as pessoas buscavam isso. Ok, é o que já foi falado, a questão da fé. O que a gente não pode fazer só a partir disso criar uma doutrina. Não, a partir de hoje nós vamos pegar o lenço avental de fulano, de A, B ou C, para curar as pessoas. A gente não pode fazer disso uma doutrina. Em relação à fé, a água, ungida, consagrada em cima da televisão, está curando as pessoas. A fé das pessoas às vezes vai curar, né? Mas ele não pode criar isso, fazer disso um ensinamento, uma doutrina. Não pode depositar toda a confiança. Exatamente, saber que Cristo, através de qualquer coisa, ele pode, né? Então, pastor Adriano, que a sombra de Pedro curava, mas só existe sombra se tiver uma luz. Boa! Então, é a sombra de Pedro, é a presença da luz. Se tirar a luz, Não tem sombra. não sobra nada. Pastor Adriano, mas você vê que, por exemplo, cura e tudo, mas será que todo o resultado agrada a Deus? Porque tem certas fé que não é depositada de acordo com a vontade de Deus. Sim. Eu vejo isso também. Nem tudo que está dando resultado agrada a Deus. Vamos tirar um dia e falar Às só vezes disso. está funcionando, mas não está Isso, mas não fluindo. tá fluindo. É diferente. Falar só de fé aqui um dia. Nós pode até abrir o parênteses. Vamos abrir o parênteses só para fé. Vamos lá, irmãos. Vamos continuar no Juízes aqui. Juízes capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu. E caiu e transtornou de cima para baixo e fizeram abatidas. E respondeu o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. Alguém vai lendo aí para mim, sequencial aí, vamos lá. Pode ir. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, ou tochas dentro. Pode ir.
17, ele diz isso: lembrai para isso, se fazer como eu quiser. Gerando eu as iluminações da Arraial, como puder eu faço mais. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gedeão. Pegaram Gideão e 100 homens que com ele iam à extremidade do acampamento, ao princípio da vigília da meia-noite, logo depois da troca dos sentimentos. Tocaram as trombetas, partiram os jarros e traziam Assim tocaram os primeiros padrões as buzinas e partiram os canos. E tinham nas suas mãos esquerdas as cordas francesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam e exclamavam: Espada do Senhor é de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e, gritando, fugiram. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de uma como outra, e o Senhor do arraial, que viu como de Gedeão, desce até o limite de Abel no ar, acima da Irmãos, alguém sabe explicar o que aconteceu aí? uma confusão. Uma confusão. Gideão pegou os 300, quebraram os cântaros, tocaram a buzina e gritaram pelo Senhor e por Gideão. O exército inimigo ficou o quê? Atordoado. Ficaram atordoados. E tinha, segundo estudiosos, segundo arqueólogos, tinha uma lenda, Alain, porque os caras, aqueles homens eram sanguinários. Então, segundo estudiosos, eles acreditavam na lenda do anjo da morte, do anjo da meia-noite. E aqueles que feriram, muitos também iam ser feridos pelo anjo. Então aqueles homens, quando eles viram o barulho dos cântaros quebrando, as tochas voando, os homens gritando, ele falou: me mata, que eu não quero morrer pela mão do anjo. E o exército tornou aquela confusão toda no exército dos midianitas, a ponto deles se degladiarem entre si e fugirem diante dos apenas 300 homens. Se mataram um ao outro. Se degladiaram um ao outro. Meu Deus do céu. Olha só, esses 300 homens só fizeram uma coisa: obedeceram. Amém, irmãos? Repita comigo. Obedeceram a voz do Senhor. Amém, irmãos? É uma coisa interessante que quando nós obedecemos a voz do Senhor, não é na nossa força. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala assim que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço forte. O nosso braço forte é o Senhor, amém, irmãos? Por isso que ele falava pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Por quê? Porque não tinha outro caminho a seguir. Baal não livraram eles. Baal não livrou Israel. Baal não ajudou Israel. Baal não trabalhou por Israel. A ponto do povo acreditar que foi a mão do Senhor que livrou aqueles 300 homens. É uma coisa interessante, irmãos. Eu começo a trazer essas aplicações, porque quando a gente vê assim, nossa, eu sou tão pouco diante dessa multidão de problemas, o meu dinheiro é tão pouco diante dessas dívidas, eu sou tão fraco diante de tantos problemas. Quando a gente começa a enxergar assim, nós estamos diminuindo a nossa fé em Deus. Nós estamos talvez até ofendendo a Deus diante do Deus que nós servimos, diante do Deus que nós adoramos. Por isso essa fé, por isso eu falo de fé hoje, por isso eu falo da fé de Gideão, por isso que eu falo da fé dos homens que andaram com Gideão. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, amém, irmãos? Daquilo que eu não posso ver, mas que firme fundamento é esse?
Jesus, é nele que eu embaso a minha fé, amém, irmãos? É esse entendimento. Por isso que eu brigo contra o sincretismo, contra o patuá, contra essas coisas, porque é muito claro aquilo que Deus quer de nós, que nós o obedecemos e ouvimos o quê? A sua voz. Agora abra comigo aí, Juízes capítulo 8. Jamais, pastor Bruno, aqueles 300 venceria essa guerra contra os medianitas Na se o força. Senhor não fosse com eles. É tanto que quem vence aí não é eles. Quem vence é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus. É tão interessante isso, que o povo sempre limitava, né? Sempre limitava Deus. Né? Quem limita Deus é nós mesmos, irmãos. Nós somos os maiores limitadores, né? Porque é o tamanho da nossa fé que vai mover as coisas. Juízes capítulo 8, olha que interessante. Israel, na aula anterior, eu estava falando de juízes. Israel não era para ter o quê? Rei, ok? Quem que era para ser rei em Israel? Deus. Então, no plano original de Deus, Israel não teria de ter um rei. Deus iria o quê? Governar. O governo seria o quê? Teocrático, ok? Não ia ser monarquia, não ia ser presidencialismo, não ia ser parlamentarismo, não ia ser senado, não ia ser nada disso. Ia ser o quê? Deus governando. E quem representava Deus era o quê? Os seus sacerdotes. Ok? Os seus sacerdotes, os seus profetas, os seus juízes. Então, nessa perspectiva, Israel não teve uma legislação. Quando Moisés escreve a lei, ele não escreve a lei para uma nação com a lei onde que teria que ter reis. Ok? Mas olha só, Juízes capítulo 8, versículo 22. Agora lê aí para mim, por favor. Juízes 8, 22. Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Olha só. O que o povo pediu? Domina sobre nós. Alguém leu esse texto assim? Domina? Alguém tem essa tradução? Na sua, irmã? Domine sobre nós. Reine sobre nós. Deus livrou Israel da mão dos midianitas. Agora o povo quer que Gideão. Olha como que a nossa mente está cravada nas coisas dessa terra. Domine sobre nós. Aí, irmãos, é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Até nós, pastores, líderes. Porque a gente gosta disso. A gente gosta de reinar. A gente gosta de dominar. O homem gosta disso, cara. Deus te chamou para pregar o evangelho, mas o cara fala assim, não, fica sendo rei aqui entre nós. Proposta boa, né, não? Deus te chamou, você é um homem da terra, cara. Você é um agricultor e libertou Israel. Agora não, reine sobre nós. Nossa, que proposta boa, hein? Que proposta decente, hein? Pode falar. É interessante que quando os discípulos de Jesus, eles estavam pregando em umas situações ali quando Jesus ressuscitou e foi para o céu, do braço do Pai. Então é interessante que as pessoas acham que a perseguição que a eles foi para matá-los, né? Mas não, foi para que eles se espalhassem, para quando o evangelho fosse anunciado para mais pessoas e também no foco de quê? Dessa idolatria a eles. Porque as pessoas estavam começando a idolatrar os discípulos, né? É uma coisa. E eles começaram a se espalhar por causa disso. Então o foco é só deles. Olha só. Vamos lá. Quem pode ler o 23 aí para mim? Não dominarei sobre vós, nem todo o meu filho dominará sobre vós. O Senhor nos dominará. Olha só, Gideão teve um entendimento correto da coisa. Porém, Gideão disse, sobre vós não dominarei.
o Senhor sobre vós dominará. Gideão, ele recusa o reinado de Israel, ô Edilson. Não, peraí, eu fui chamado para ser libertador. Eu fui chamado para libertar esse povo. Eu fui chamado para tirar o povo da opressão dos midianitas. Eu não fui chamado para ser rei. Inclusive, consta na lista dos heróis da fé, né? Sim, sim. É tão interessante que a vontade de Deus conosco, né? Que lá atrás o povo queria um rei. E aí, de tanto eles pedirem para serem dominados, hoje nós, enquanto humanos, sem a graça do Senhor, nós somos dominados por Satanás e pelos prazeres da vida. Tudo que ocupa o lugar de Deus, irmãos, passa a ser um Deus da nossa vida, entendeu? Então, se eu estou sentindo a necessidade de um rei, parece que Deus, então, não é o meu rei. Ok? O problema todo, Bruno, é que o próprio Deus permite quando ele chama o homem. Aham. Quando ele chama Moisés, Moisés toca na rocha, o que acontece? Sai água. Aí Deus chamou quem? Só que o povo agora começa a querer entusiasmar e querer adorar quem? Moisés. Só que Moisés tem uma maturidade. O negócio não é eu. O negócio é o que está comigo. Gideão aí a mesma forma, trazendo para os nossos dias atuais. Deus levanta homens que chegam e falam, em nome de Jesus, levanta o quê? E anda. Essa pessoa vai ser aplaudida. Só que essa pessoa que está sendo aplaudida, que diz, ele que tem que ter uma autoridade que não é ele. É isso aí. É o Senhor na vida. Isso aí. Olha só. Eles trocam o negócio, Olha que coisa interessante. Você tocou num ponto interessante. Quando Moisés morre, Satanás briga para ficar com o corpo de quem? Para fazer o quê? Um ídolo. Um ídolo. Amém, irmãos? Porque se o Moisés era um cara, ele é um cara tão influente, ele é um homem que fez tantas maravilhas, né? O primeiro legislador, né? Que operou tantos milagres através do nome do Senhor. Se o corpo dele até hoje está batendo fila, ia estar peregrinação para ver o túmulo de Moisés, até hoje. Nossa, sabe quando o pessoal sai daqui para Israel? O cara ia lá só para ver a estátua de Moisés. A estátua de Moisés, o túmulo de Moisés. Ô, irmão, vocês não têm noção o que é o espírito de idolatria, não, senhor. O espírito de idolatria é terrível. E ele entra facinho, tá? Ele entra facinho até no meio da igreja. Ok? Até no meio da igreja. Pastores são adorados aí, viu? Cantores estão sendo adorados aí, viu? Teólogos estão sendo adorados aí, viu? Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Eu começo a admirar o trabalho, vou começando a admirar, daqui a pouco eu virei fã do cara. O Facebook quase ninguém está usando mais, né? Mas tem uma coisa engraçada no Facebook, eu fiquei assim, até vigiando isso. Você vê alguém com um trabalho legal e você vai curtindo tudo que o cara posta. Aí o Facebook vai te dar um selo de super fã. Vai sair fora! Super fã, eu sou fã de Jesus, amém, irmão? Super fã, sai fora! Então o povo ficou fã de Gideão, né? E é uma coisa tão interessante, às vezes Deus te chamou para aquele momento, para aquela situação, e o povo acha que agora toda vez vai sair água da rocha. Toda vez paralítico vai levantar, toda vez, porque é ele, cara. É tanto que Moisés, depois, o Senhor falou com ele, fala com a rocha. Ele vai e fecha de novo. Moisés entendeu na mente dele assim, olha a mentalidade, não tem que aprender essas coisas. Ué. Na mente de Moisés, ele achou que era ele. Ele não achou que era o Senhor com ele. Vai pra você ter conexão. Fala, fere e depois o quê? Fala, então, que são detalhes da nossa vida. Não tem nada a ver com o que acontece hoje. Hoje a gente vê muitos homens aí de Deus, tá? Homens de Deus aí orando, o Senhor curando. Só que eles fazem disso um aproveito da fé das pessoas. Tá certo? Deus vai parar de fazer isso? Claro que não. Deus vai continuar usando o cara. Ah, mas é o diabo. Não, não é o diabo, irmão. É a forma que nós enxergamos. Né? É isso aí. Se porventura ele estiver se aproveitando disso, ele vai dar conta para Deus. Vai dar conta para Deus. Eu disse que quando o povo escolheu um rei, no caso de Saul,
E até hoje não sentimos a consequência dessa escolha, né? Olha, tem uma questão aqui, irmãos, que a gente vai entrando em outro assunto que é interessante, você falou, Betinho. Tem a vontade de Deus, ok? E a vontade permissiva de Deus. Ok? A vontade permissiva. Deus deixou. Deus não planejou. De acordo com os estatutos, não era para ter rei. Mas diante do pedido do povo, Deus permitiu. Vontade permissiva. Eu não quero que o meu filho tenha celular. Né? Mas vai ter um momento que eu vou ter que permitir ele ter um celular. Como é que vai ser? Entendeu? E assim sucessivamente. Agora, se ele não souber usar o celular, vai ser problema para ele, para todo mundo. Estou dando um exemplo. Então, a vontade permissiva de Deus é isso. Às vezes ele permite que a gente faça algo. Mas qual que é o meu maior desejo? Aí está no centro da vontade de Deus. Que nós venhamos estar o quê? No centro da vontade de Deus. Que aí não tem nada que nos abala. Eu só estou no centro da vontade dele. E aí, só que andar no centro da vontade de Deus é uma coisa interessante, porque nós estamos vivos demais. Né? Nós gostamos da gente demais, nós temos vontade demais, nós temos opinião demais. E quando a gente resolve viver no centro da vontade de Deus, a gente abandona a nossa opinião. A gente abandona a nossa vontade. A gente morre para nós mesmos. Aí é outra vida, irmãos. É isso que ele quer de nós. Nós não temos que vencer nada, nós temos que vencer a nós mesmos. É nós mesmos. Você vencido, Bruno? É isso mesmo. Eu venci o mundo, está dizendo, ó, tudo que vocês vão passar, eu já passei. Eu já venci isso aí. Agora, se vocês estiverem em mim, vocês vão ter paz. Pronto. Eu preciso vencer eu mesmo. Eu vencendo os meus não na vida, para mim, nós vamos romper a vida. É isso mesmo. Irmãos, vai ali para as últimas páginas do estudo aí. Na última página está lá assim, aplicação espiritual. Olha só, aplicação espiritual. Israel nos ensina o quê? Começar bem não é o mesmo que obedecer até o fim. Conquistas espirituais exigem perseverança. Tolerar pequenos inimigos gera grandes quedas. Irmãos, é isso que eu falo, o livro de Juízes nos ensina muito. O livro de Juízes foi um dos piores momentos da história de Israel, né? E as pessoas falam porque não tinha um líder, porque não tinha um rei, por isso que era isso. Não era isso não. Porque aquela geração ali é a geração que saiu do deserto, e entrou na terra prometida. A segunda geração já não conhecia Deus mais, por causa das pequenas concessões que os pais foram abrindo e os filhos foram seguindo essas pequenas concessões. Para mim, a maior lição que o livro de Juízes traz para nós é nós trabalharmos não somente para a nossa geração, mas é trabalharmos para as próximas gerações, para que os nossos filhos sejam melhores do que nós, para que os nossos netos sejam melhores do que nós. Porque diante das propostas de Satanás, quando nós éramos jovens, as nossas propostas eram diferentes das propostas de hoje. E assim, Satanás vai trazendo seus métodos, aprimorando seus métodos, para tentar roubar essa geração. Olha só, a palavra de Deus fala assim: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha o que Gideão teve que fazer, teve que derrubar o poste ídolo do pai dele, né?
Que os nossos filhos, que as próximas gerações, não venham sofrer por erro que nós cometemos. Mas que nós venhamos deixar o quê? Um caminho plano, um caminho asfaltado para os nossos filhos avançarem na fé deles. Amém, irmãos? O livro de Juízes é um livro geracional. Por quê? A terra ficava 40 anos de boa. Quando morria aquele juiz que libertou, o povo desbandeirava de novo. E foi assim o quê? Ciclicamente. Foi um loop. Toda vez que aquele juiz que libertava Israel morria, o povo caía na desgraça de novo. Mas que os nossos filhos não venham fazer isso. Amém, irmãos? Que essa geração não venha acontecer nada disso. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor venha perseverar sobre nós. Se coloque de pé. Glória a Deus. No próximo domingo, se eu não me engano, já é lá, né? Não, ainda É aqui, né? não vou falar. Então tá. Irmãos, nós estamos aí celebrando aí 4 anos de escola dominical. É a única escola grátis. Que o Edilson, né? Então você não paga nada para estar aqui estudando e ensinando também, né? Porque aqui é uma via de mão dupla, onde a gente conversa, debate e aprende um com os outros, né? E eu gostaria de orar agradecendo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso. Pai amado, que venhamos aprender com o livro de Juízes, Senhor. Que nós não venhamos adorar outros deuses além do Senhor, Pai. Que não venhamos abrir concessões, Senhor. Que o nome do Senhor venha estar acima de todas as coisas na nossa vida, Pai. Que os nossos filhos venham te amar. Que as nossas esposas venham te amar. Que os nossos parentes venham te amar. Que a glória do Senhor venha estar refletida sobre nós, Senhor. Que a luz do Senhor venha estar sobre nós, Pai amado. Que não venhamos cometer os erros que o povo de Israel cometeu no período de Juízes, mas que venhamos avançar, Pai amado, porque venhamos, Senhor Jesus Cristo, edificar, Senhor, para que venhamos consolidar, para que venhamos discipular, Senhor. Nos fortaleça, Pai amado. São 4 anos de escola dominical, fortaleça o pastor Adriano, fortaleça os ministros da escola, Senhor. Cada ministro, cada pastor, cada ovelha, cada membro, cada colaborador, Senhor. Pai amado, é um sentimento de gratidão que nós temos aqui nessa manhã, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, nós te amamos, Senhor. Em meio à apostasia desse século, em meio aos problemas da nossa cidade, em meio às lutas que enfrentamos, o Senhor continua sendo Deus, assentado no alto e sublime trono, e a nossa fé está firmada em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Nossa.